Carta aos Hebreus, capítulo 1, os versos de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós ainda morávamos lá no estado do Espírito Santo. Era uma tarde e a minha filha mais velha deitou-se num sofá. E quando ela deitou-se, ela fez um movimento de braço e cobriu a sua cabeça. E eu olhei para aquele movimento e aquele movimento me lembrou que quando o nosso avô ia lá para casa, depois do almoço, ele também deitava e falava, e fazia aquele mesmíssimo movimento. E a nossa filha tinha menos de 4 anos. E ela não tinha convivido com meu avô. E aí eu chamei minha esposa e falei, olha, a nossa filha fulana, ela faz um gesto na hora de dormir, igual a vovó fazia lá em casa. Aí a minha esposa disse, mas você ainda não percebeu que você faz a mesma coisa? Então, os filhos se parecem conosco. E, aliás, até em coisas que a gente não gostaria que eles se parecessem conosco. O fato é que todos nós temos 50% da genética do nosso pai ou da família do nosso pai e 50% da família da nossa mãe. Talvez você diga assim, mas pastor Gilson, eu sou igualzinho mamãe, eu sou igualzinho papai, ou eu sou igualzinho uma tia materna, eu sou igualzinho um tio paterno, mas não se iluda. Geneticamente você tem metade da genética do seu pai, metade da genética de sua mãe, ainda que a genética seja algo complexo e você tem genes recessivos, genes dominantes, razão pelas quais talvez você tenha características físicas mais parecidas com uma linha da sua família, mas talvez você possa ter características de personalidade mais parecida com um seu pai ou com a sua mãe. O fato é que, de fato, você é uma mistura complexa que advém de 2 ramos, de 2 linhagens familiares. Isso não tem como escapar. Se você fizer um teste de DNA, um teste de ancestralidade, você logo vai identificar isso que estou dizendo. Então, nós temos parte da nossa mãe, parte do nosso pai. Mas aqui nós temos alguém que é 100% a natureza de seu pai. 100%. Exatamente o seu pai. Recebeu a natureza do seu pai inteira, completa. Embora seja uma pessoa distinta, ele é exatamente a natureza do seu pai. Estamos aqui na Epístola aos Hebreus, que é, aliás, um documento anônimo, embora alguns creiam que foi Paulo quem escreveu. E ela foi escrita a crentes hebreus diante de pressões e dificuldades, que estavam sendo tentados a voltar atrás para práticas do judaísmo. E o escritor aos Hebreus vai mostrar que Cristo é superior, palavra que, aliás, aparece muitas vezes nessa epístola. Cristo é superior quando comparado a qualquer pessoa. Ele é o cumprimento de tudo que o Antigo Testamento prometera. Sim, nele todas as personagens
e instituições do Antigo Testamento ficam vazias, sem sentido. Por isso que não faz qualquer sentido deixar Cristo. Cristo é comparado, então, na Epístola aos Hebreus com os profetas. E ele é maior do que os profetas. Ele é comparado com os anjos, aliás, como nós vemos aqui no verso 4, e ele é maior do que os anjos. Ele é comparado com Moisés, e Moisés foi um grande servo do Senhor, mas ele é maior do que Moisés. Ele é comparado com Josué, mas ele é maior do que Josué. E ele pode nos conduzir com segurança e nos dar um repouso real que Josué não pôde. Ele é maior do que o sacerdote Arão. Então, o livro de Hebreus, o que ele faz é enaltecer a pessoa de Jesus Cristo e a grandeza de sua obra. E se lá em Romanos, na Epístola aos Romanos, nós temos a necessidade, a indispensabilidade da fé cristã, aqui em Hebreus nós temos a superioridade desta fé cristã. E o escritor aos Hebreus começa a sua epístola dizendo que Deus tem falado. Ou seja, havendo Deus outrora falado, nestes últimos dias nos falou. Deus é de uma grandeza infinita. Ele habita na luz inacessível que nenhum ser pode vê-lo. Ele habita na escuridade, ele está escondido por trás de uma nuvem de desconhecido. Nuvem e escuridão o rodeiam. Ele é o alto e o sublime. Deus é transcendente. Deus está tão longe do homem que o homem está muito aquém do seu modo de ser. O profeta colocou isso em linguagem muito simples. Assim como o céu se alteia acima da terra, assim estão os meus pensamentos e os vossos pensamentos, os meus caminhos e os vossos caminhos, diz o Senhor. Deus é grandioso e transcendente. E ainda que o homem não tivesse pecado, não poderia conhecer a Deus se ele não viesse ao nosso encontro. E ainda mais agora, o ser humano está em queda, o ser humano está em pecado. E aí ele tem então as suas percepções, a sua compreensão embotados pelo mundo, pelo pecado, pela carne, pelo maligno. Ele não pode compreender as coisas espirituais se não houver graça e poder que operem nele, abrir os seus olhos para que veja, destampar os seus ouvidos para que ouça. É nesse sentido que Deus precisa então superar esses limites e vir ao nosso encontro e chegar até a nossa altura e falar conosco como um pai que se rebaixa e se ajoelha e se inclina e vem e fala a uma criança. Deus também precisou fazer isto, transpondo a eternidade e vir ao nosso encontro. Mas Deus fez isto. Deus falou. Havendo Deus outrora falado, nestes últimos dias nos falou. E nos falou em categorias humanas. Falou em nosso entendimento. Os teólogos, inclusive João Calvino, chama isto de um princípio de acomodação. Ou seja, Deus se adapta à nossa capacidade, à nossa mente, ao coração humano. Deus se retrata de uma forma que nós sejamos capazes de compreender. Essa é a razão porque muitas vezes você vê, por exemplo, lá no livro de Ezequiel ou no livro de Apocalipse, o profeta dizendo, é semelhante a isto, se parece com aquilo, tem aparência daquilo outro, é o que está acontecendo. Deus trazendo o seu conhecimento em condições que nós possamos compreender, possamos ascender, possamos, de fato, ter a compreensão do ser dele, da pessoa dele, da obra dele. Deus quis vir ao nosso encontro e revelar-se para nós.
Deus falou. E nós aprendemos porque Deus transpôs essa ponte. Ele veio ao nosso encontro. Calvino chega a dizer que essa disposição e capacidade de Deus em descer, em adaptar-se às nossas capacidades, é um sinal do seu amor misericordioso e do seu cuidado por nós. Deus nos falou nesses últimos dias, diz o autor. Essa expressão, últimos dias, é uma expressão do Novo Testamento para referir-se a esse período da era cristã, depois que Cristo veio, últimos dias. E aí diz que nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Antigamente, Deus nos falou pelos profetas, diz aí. Os profetas eram servos de Deus, eles traziam partes da revelação, eles traziam partes do conhecimento, eles traziam uma mensagem, eles traziam um fragmento da palavra do Senhor, eram os profetas. Os profetas traziam um recado, os profetas eram boca de Deus, mas agora o autor vai dizer aqui que Deus nos falou filialmente. É isso que se diz literalmente aí no verso número 2. Nestes últimos dias nos falou filialmente, nos falou pelo Filho. O que o escritor está dizendo é que os métodos dos profetas, por mais extraordinários que fossem, não podem se comparar como Deus nos falar pelo seu próprio Filho. Depois dos profetas, Deus envia um mensageiro que não é mais porta-voz como os outros, é o Filho, a sua própria palavra. O Filho veio. E aí as palavras podem exprimir o que pensamos, mas não tudo o que sentimos. E o grande problema de Deus, assim, esse problema, se a gente pode colocar essa linguagem, era revelar aos homens os seus pensamentos, a sua natureza, o seu coração, podemos dizer assim, a sua própria pessoa. Deus precisava revelar a sua pessoa. Deixa eu tentar explicar isso em uma linguagem mais simples. Quando nós fomos comprar a nossa casa, nós fomos a algumas casas e havia casas bem construídas, bem feitas. Quando nós olhamos a casa vazia, a construção, a gente podia compreender algumas coisas do construtor. Por exemplo, se era um construtor cuidadoso, se era um construtor com boa noção de espaço, se era um construtor com boa noção de luz, se ele era alguém que aplicou-se em fazer um bom fundamento, em estabelecer um bom telhado, em primar pela ventilação. Ou seja, olhando uma casa vazia, nós conseguimos identificar um pouco do construtor. Mas nós não conseguiríamos jamais saber se era uma pessoa generosa, amorosa, quantos filhos tinha, a história de quem era filho, como ela se relacionava, o seu tom de voz, a sua característica do seu rosto, porque essas são características pessoais. E assim a palavra de Deus diz que o Senhor revelou através desse mundo criado, o Senhor trouxe um conhecimento extraordinário através dos profetas, mas agora, através do Filho, Deus se apresenta assim filialmente como uma pessoa. Nós podemos então chegar a Deus, ao nosso encontro, à nossa estatura e vê-lo retratado em Jesus Cristo, que nasceu lá em Belém. Esse Jesus que diz o autor aqui, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A palavra herdeiro de todas as coisas significa que, agora feito homem,
Todas as coisas são colocadas debaixo dos pés de Cristo. Ele é o primogênito, ele herda tudo. Palavra que nós vamos ver na noite de hoje. Ou seja, tudo que nós precisamos da parte de Deus, nós encontramos em Cristo. Quem está com Cristo herda tudo com Ele. E Ele criou todas as coisas. Jesus Cristo pertence à ação criadora. Ele foi um instrumento de Deus na criação, a segunda pessoa da Trindade. Ele claramente existia antes da criação material. E ele sustenta aqui, diz o verso de número 3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Jesus Cristo pertence o poder sustentador. Cristo é o centro da estabilidade constante deste universo. Deus não criou o mundo para logo abandoná-lo. Deus não entregou o mundo ao seu próprio destino. Deus não fez o mundo como um relojoeiro que faz um relógio e então entrega assim ao funcionamento segundo a sua própria lógica, funcionando sozinho. Não é assim. Deus não é alguém que está lá em algum lugar e que existe e fica contemplando este mundo à distância, não. Diz o apóstolo Paulo que em Cristo tudo subsiste, que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo. Da mesma maneira que a palavra criou, a palavra sustenta, Cristo sustenta o mundo inteiro, tão somente pela instrumentalidade da sua vontade. E o escritor aos Hebreus dirá que ele é o resplendor da glória. A palgasma da glória de Deus. Ele é um brilho da glória de Deus. Ele é luz de luz, para usar uma expressão de um credo antigo. Ou seja, a glória de Deus pode ser vista em Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso significa que Jesus Cristo, Ele é o brilho, Ele é a luz que irradia de Deus. Ele é também a expressão exata. Aqui a palavra em nossa tradução são duas palavras, expressão exata, mas na língua original é uma palavra só, caráter. Ou seja, o que era isso? Era um selo, ou seja, uma espécie de carimbo. E aí quando a pessoa carimbava aquela imagem, a outra ficava ali, exatamente na mesma forma. Ou seja, em Jesus Cristo se encontra a imagem mesma, a expressão exata, o inteiro desenho do ser de Deus. Jesus Cristo não é fragmentário, não é incompleto, ele é a expressão exata de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que ele é a imagem de Deus. Ele diz aos Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Os teólogos mais antigos diziam que a substância do Pai se acha, de alguma forma, gravada nele. E depois de ter feito a purificação dos pecados, quando o escritor aos Hebreus ouviram essa expressão purificação dos pecados, lembraram-se naturalmente do dia da expiação, quando a purificação dos pecados era feita. Eles eram judeus, convertidos a Cristo, e eles sabiam, essa linguagem é do dia da expiação, e agora se está dizendo que o Senhor Jesus é quem faz a purificação dos pecados, e ainda mais diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, diz a parte final do verso 3. Ele está sentado agora à direita da glória de Deus. É assim. Lá no tabernáculo
dos antigos hebreus, no tabernáculo e depois no templo, havia dois grandes altares. Um altar ficava do lado de fora, logo à entrada, chamado altar dos holocaustos, que era de bronze. Era onde o sangue era derramado e era onde a vítima era queimada. O altar de bronze, ali, o altar de juízo. Mas depois que o sacerdote oficiava ali no altar de bronze, ele entrava no recinto, no lugar chamado santo, e ele então ia a um altar de ouro e queimava incenso diariamente, manhã e tarde, queimava incenso nesse altar de ouro, apresentando diante do Senhor. E agora o autor aos Hebreus está dizendo, em outras linguagens, uma linguagem que os crentes judeus podiam entender, que Jesus Cristo, depois de passar pela cruz, retrato gráfico, onde o sangue é derramado, Jesus, depois de passar pela cruz, que reflete ali o altar de bronze, foi ao altar de ouro e agora intercede por nós, queima incenso por nós, à direita do Pai. Ele está ali rogando por nós. Ele é sumo sacerdote que está à direita de Deus, fazendo o seu trabalho. Ele que é incansável nos seus ofícios, ele que não se cansa, ele que realiza uma obra eterna a nosso favor. Ele está ali, à direita de Deus, fazendo um trabalho por nós, ouvindo e acolhendo as nossas orações, acolhendo os nossos louvores ao Pai, rendendo louvor através das súplicas, das adorações, dos louvores que oferecemos. Esse Cristo está vivo no grande lugar, no pináculo do universo, à destra, à direita da majestade nas alturas. Mas interessante, o escritor aos Hebreus vai dizer que, uma vez que ele fez isto, a purificação dos pecados, ele assentou-se. E esse verbo é importante, porque lá no tabernáculo e depois lá no templo, você tinha muitas mobílias, altares, você tinha bacia, você tinha lá no interior a arca, mas você não tinha assentos, você não tinha cadeiras, porque tudo aquilo era feito em pé. Dava um sinal de transitoriedade, dava um sinal de alguma coisa que não se estabiliza, de alguma coisa que não fica, há um sentido de fluxo. Os sacerdotes não se assentavam. Eles faziam sacrifícios, voltavam no outro dia, faziam sacrifícios, voltavam no outro dia, novos sacrifícios, em pé. E anualmente, no dia da expiação, faziam sacrifícios. O ano seguinte, novamente, ano após ano, em pé. Mas aqui diz que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. Concluiu. A obra está feita, a obra de purificação dos pecados já está feita, está consumada, está perfeita. Ele agora faz um segundo trabalho, que é interceder por esses que estão ligados a Ele. A majestade nas alturas. Esse Jesus, que Deus, por meio de quem Deus fala. Preciso ir para a parte final da minha palavra, mas nós não podemos ter um conhecimento pessoal de Deus apenas dentro das nossas categorias, dentro da nossa razão apenas. Se você quiser conhecer a Deus, você precisa chegar-se a Cristo. Se alguém disser para você que você pode conhecer pessoalmente a Deus, deixando Jesus Cristo de lado, eu peço que você examine cuidadosamente a sua Bíblia, que faça um exame cuidadoso, criterioso, porque isso não é possível. Para conhecer a Deus, nós precisamos vir até Cristo, estar com Ele, conhecê-lo. O conhecimento pessoal de Deus
passa por conhecer pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. E Deus só pode ser plenamente conhecido por meio dele. Nesse sentido, é muito importante você considerar corretamente o meio pelo qual Cristo é apresentado. Cristo é apresentado aqui neste livro. A pessoa de Cristo está aqui. Ou seja, a bacia de Cristo não é a igreja, como entenderam alguns religiosos, é a palavra do Senhor que apresenta Cristo. Se nós negligenciarmos essa palavra, não conheceremos a Cristo. Uma vez Jesus Cristo diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aliás, foi isso que ele fez no caminho de Emaús, mostrando o que nas Escrituras estava escrito a respeito dele. Então você precisa considerar as Escrituras, crescer no conhecimento dela. Mas você vai dizer assim: mas pastor Gilson, há tanta coisa grandiosa e profunda nas Escrituras. É verdade. Há coisas sublimes nas Escrituras que inquietam o nosso coração, que deixam as nossas mentes perplexas. Há tanta revelação de Deus, e algumas até certas e difíceis. O próprio apóstolo Pedro diz assim: nosso amado irmão Paulo, que segundo a sabedoria que lhe foi dada, escreveu nas suas epístolas certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. É verdade, nas Escrituras nós temos algumas coisas certamente mais sublimes, com alguma complexidade maior, mas nós podemos crescer nessas coisas também. Uma ocasião, um sobrinho disse assim: tio, você fala umas palavras tão difíceis que às vezes eu não entendo. E eu perguntei para ele: mas isso significa que você não entende tudo que eu falo ou você não entende algumas palavras? Ele disse: não, eu não entendo uma outra palavra que o senhor fala. Mas a frase inteira você consegue compreender? Ele disse: não, a frase inteira eu compreendo, mas o senhor falou para mim a palavra preletor. Eu não sei o que é isso, preletor. E eu disse a ele que a igreja é um espaço educador. Aliás, um espaço educador por excelência. Ou deseducador, dependendo da igreja, não é verdade? É a igreja que deseducam, não é? Então, a igreja é um espaço educador. Eu disse assim: olha, nós, seres humanos, aprendemos as primeiras palavras: papai, mamãe, água, gato. Depois, igreja, escola, professor, matemática. Depois, biologia, química, política, Congresso Nacional, geografia. Depois, meiose, mitose, hipotenusa, elipse, metáfora, seno e cosseno. E depois, propiciação, redenção, predestinação. E depois aprendi supralapsário, pactus salutis, escolasticismo, consuetudinário. E depois fui estudar behaviorismo, gestalt, psicomotria, ambivalência, score. E ainda continuo aprendendo. E nesses últimos anos aprendemos Instagram, Facebook, YouTube, fake news, WhatsApp, coach, mindset, zeitgeist. Quando que você vai querer parar de aprender? Quando você vai querer parar de aprender? Sabe, irmãos, Deus falou, e a sua palavra é rica. Cristo é rico, é eterno, é belo, é grandioso, é majestoso. E nós nunca paramos de aprender. A gente vai estudando as Escrituras, a gente vai ficando impressionado com ela.
porque ela é ao mesmo tempo profunda, mas ela é também simples, ela é extraordinária. Mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer. Não obstante, a pessoa de Cristo, em seu sacrifício na cruz, faz o nosso coração aquietar-se. Uma criança compreende o Evangelho. Pessoas simples compreendem o Evangelho. A cruz é um ato eloquente e silenciador. Cristo é glorioso e esta coisa é extraordinária, é sublime, mas é também compreensível. Até um menino, até as crianças que daqui a pouco vão cantar, podem compreender a substância do Evangelho. Isso é extraordinário. Cristo, a quem é dada a suprema autoridade, deve ser ouvido. E Ele é maravilhoso. Ele aquieta o nosso coração, mesmo que há coisas que nós não compreendamos, mesmo que há palavras que nós não entendemos perfeitamente. Ele diz, paz seja convosco, aquieta-te. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E isto é confortante, isto é simples, isto pacifica o ânimo, isto é tranquilizador. Um dia um homem que possuía muitas propriedades, um homem de posses, ele edificou uma vinha. Vinha é um lugar de cultivar uvas. Ele plantou uma vinha. Ele era um homem cuidadoso. Ele protegeu, ele guarneceu a sua vinha, construindo ao redor uma sebe. Ele, além disso, para tornar a vinha produtiva, ele edificou um lagar para que a vinha pudesse, as uvas pudessem ser ali amassadas e houvesse cultivo e a vinha fosse frutífera. Ele era também alguém cuidadoso no que diz respeito à proteção da vinha, e ele então edificou no centro da vinha uma torre para que a vinha pudesse ser vigiada, guardada, olhada, supervisionada. E tendo então preparado uma vinha extraordinária, ele, precisando sair do país, ele arrendou a sua vinha a uns trabalhadores. E chegou a hora então, no tempo, de ele receber a parte, o fruto da sua vinha. E ele então enviou emissários lá aos trabalhadores. Ele enviou mensageiros. E aqueles trabalhadores, o que eles fizeram? Numa coisa estapafúrdia, absurda, eles apanharam os mensageiros e mataram os mensageiros. E esse dono da vinha então enviou novos mensageiros, novos, para falar aos trabalhadores, é tempo de eu colher os meus frutos, é tempo. E ele enviou novos mensageiros, e os trabalhadores fizeram o mesmo, mataram os mensageiros, mataram aqueles que lhes falava. Então o dono da vinha disse o seguinte, vou fazer isto, vou enviar o meu filho, ao meu filho respeitarão. Quando meu filho lhes falar, certamente ouvirão. E ele enviou o filho, o seu único filho. Quando o filho lá chegou, os trabalhadores o olharam e disseram, é ele, é o herdeiro, é o filho, não queremos que ele governe sobre nós, vamos tirá-lo aqui da vinha, vamos levá-lo lá para fora. E o mataram para que tomassem a herança dele. Essa é uma parábola de Jesus. O Pai enviou profetas. Muitos fecharam seus olhos e mataram os profetas. O Pai enviou o seu Filho. Havendo Deus anteriormente falado, outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o universo.
E os nossos pecados mataram Jesus Cristo. Não sei se você sabe disto, mas aquele bebê que nasceu lá em Belém, que nasceu na manjedoura, que foi enviado como presente, dom de Deus ao mundo, dom de Deus nas alturas, que os anjos celebraram, que os magos adoraram, aquele bebê que os pastores anunciaram, este bebê, os nossos pecados o mataram quando ele se fez homem. Esse grande dom de Deus morreu pelos meus e os seus pecados. E na linguagem bíblica não foram outros que mataram a Jesus. Na linguagem bíblica foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Os meus pecados, a minha insolência, a minha desobediência, a minha rebeldia contra Deus, o meu coração impenitente, que cravaram o Senhor Jesus ali na cruz. O Filho de Deus, que cantamos no Natal, que celebramos o Natal, e que então nós não nos esqueçamos que, havendo Deus outrora falado, nos falou pelo Filho, e agora esse Filho foi à cruz pelos nossos pecados, e que isso nós não esqueçamos nesses dias em que cantamos e louvamos a sua chegada a este mundo. Ele veio voluntariamente, amorosamente, Ele tomou sobre si os nossos pecados e o crucificou esses pecados lá na cruz. Você não se esqueça, nesse tempo de advento, de que lá na manjedoura em Belém já se tem a sombra de uma cruz. Nunca se esqueça disto. E que o Senhor te coloque cada vez mais perto da cruz de Cristo para louvá-lo. E que assim Ele te abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, os nossos pecados levaram Teu Filho à cruz, Teu Filho unigênito. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para isso, sermos lembrados sempre disto, e depositarmos toda a nossa confiança em Cristo. Ajuda-nos a, nesse tempo de celebração do Advento, não nos esquecermos da amplitude, da totalidade do Evangelho. É o que te pedimos, em nome de Jesus.